Salve, salve amigos do canal Detetive Jascaíno, estou na área de novo para a gente falar de Vasco. O Vasco que tem um compromisso muito importante nessa temporada amanhã, sua estreia na Copa do Brasil diante do União Rondonópolis de Mato Grosso. Enquanto isso, fora de campo a diretoria tenta fechar com mais nomes para o ataque e avançar nas negociações em andamento. E aqui, claro, você vai ficar por dentro de todos esses assuntos. Preparei uma matéria especial para você conhecer melhor o adversário do Vasco. Trago um experiente repórter de Mato Grosso para falar mais sobre o União Rondonópolis e, de quebra, trago também o capitão do time. Ele vai projetar esse duelo, falar de suas expectativas para esse jogão de amanhã. Portanto, se você quer ficar por dentro disso e das negociações do Vasco, te convido a deixar o like, me assistir até o final, compartilhar o conteúdo e me dar esta moral. Bom, amanhã à noite o Vasco tem sua estreia contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil. O time vive um jejum. Não vence há 4 jogos no Campeonato Carioca e vai precisar virar a chave mesmo se quiser avançar na Copa do Brasil. Um empate leva a decisão para os pênaltis. A favor do Vasco é que o jogo foi vendido para outra praça. Por questões financeiras, o União Rondonópolis resolveu mudar o local da partida e aceitou jogar no Kleber Andrade no Espírito Santo, onde é reduto de vascaínos. Então a torcida capixaba vai comparecer em peso e poder dar essa moral ao time do Fábio Carrilli, que precisa muito de um novo rumo na temporada. Ao contrário do que se especulava, o Vasco vai tentar ir com os melhores jogadores que estão aptos a atuar. Muitos se falavam de um time alternativo, mas o Vasco não está podendo também se dar a esse luxo. O que pode acontecer eventualmente é uma outra peça deixar o time por conta de possíveis lesões. A princípio, a equipe terá 2 dúvidas. O lateral Paulo Henrique, que ficou no banco contra o Flamengo, foi relacionado novamente, pode atuar. Vai ser feito ainda um teste com ele antes e caso não sinta firmeza, aí sim o Pumita entraria novamente em seu lugar. Outra novidade pode ser na zaga, Maurício Lemos pode ser testado ao lado do João Victor. Mas com uma observação mesmo, já que o Lucas Freitas atuou contra o Flamengo, mas saiu por conta de um grande desgaste. E não se sabe se as suas condições físicas para esse duelo. Uma possibilidade que pode acontecer é o Carrilli abandonar por hora aquele esquema de 3 volantes e dar mais poder ofensivo ao time. Paulinho, pode ser mais uma opção lá na frente para se juntar com o Coutinho e o Zuccarello e municiar ali o Verratti. Já que falei em volante, o Jair, que também ficou de fora contra o Flamengo por um desconforto muscular, retorna e deve ser ali o central, a cabeça do meio-campo. Caso o jogo esteja favorável ao Vasco, a possibilidade do Carrilli ir poupando alguns atletas ao longo da partida por conta do confronto no final de semana contra o Botafogo, que vai definir a vida aí, o futuro do Vasco no Campeonato Carioca. Mas o Carrilli quer pensar no presente. Espera que o seu grupo faça uma atuação consistente e volte a dar confiança não só ao seu torcedor, como a eles mesmos. O possível Vasco que se desenha: Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues, João Victor, o Lucas Freitas ou Maurício Lemos e o Lucas Piton, o Jair, o Tietê, o Paulinho e o Coutinho e o Zuccarello e o Verratti. Agora vamos falar rapidinho do adversário do Vasco, União Rondonópolis, que já está em vitória no aguardo aí da partida de amanhã. Eu, sinceramente, não conheço absolutamente nada do União e por isso resolvi trazer aqui alguém que tenha condições de falar deles. E o experiente repórter Derek Bueno, da TV Centro-América, e que também participa da cobertura esportiva do Globo Esporte, aceitou meu convite e vai contar para você um pouquinho sobre o União, os pontos fortes e como está esse time para esse duelo contra o Vasco. Então, confira aí. Opa, tudo bem? Fala um pouquinho da história do União, da cidade de Rondonópolis, que fica a pouco mais de 200 quilômetros de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Colorado, como é chamado pela torcida, o União Esporte Clube foi fundado em 6 de junho de 1973, ou seja, tem 51 anos de história. É um time tradicional, de torcida fanática. Tem um título estadual, conquistado em 2010. Já conquistou também a Copa FMF, segunda competição mais importante do futebol mato-grossense. Atualmente é considerado a segunda força do futebol do estado. Nas últimas 3 temporadas, chegou à decisão do estadual, mas acabou ficando no vice, sendo derrotado pelo Cuiabá. O União vive uma crise financeira, por isso até abriu mão da disputa da Série D desse ano. O Colorado tem 11 participações na Copa do Brasil e nunca passou da primeira fase. No estadual desse ano, o time faz uma campanha irregular, longe de ter aquele mesmo rendimento das últimas temporadas. Além disso, vive um momento de insatisfação por parte da torcida, depois que a diretoria vendeu justamente o mando de campo contra o Vasco pela Copa do Brasil. Jogo que agora vai ser lá em Cariacica, no Espírito Santo. Maior teste do ano, da temporada até agora para o União, foi contra o Goiás.
pelas quartas de final da Copa Verde. Nesse jogo de ida em casa, perdeu por 2-0 e viu a classificação ficar um pouquinho mais distante. Nesse jogo, o Colorado, comandado por Leandro Senna, até começou melhor, teve uma formação de 4-3-3, utilizando bem as laterais, mas o União até chegou a marcar um gol, mas acabou sendo invalidado. A partir daí, o Goiás foi superior e construiu a vantagem. O Colorado ainda teve o Yuri expulso. Então, agora, no último teste, antes de encarar o Vasco pela Copa do Brasil, o União empatou em 2-2 com o Cuiabá pela 8ª rodada do Campeonato Mato Grossense. Agora, contra o Cruz Maltino, tudo indica que o União deve segurar um pouquinho, apostar mais nas bolas longas e também nos contra-ataques. Atenção para o Tomás, meio habilidoso de 24 anos, revelado pelo Palmeiras, que tem 3 gols, sendo 2 no Mato Grossense e 1 na Copa Verde. Então são essas informações do Colorado e agora vai encarar o Vasco aí, um grande desafio pela Copa do Brasil. Um abração, hein, pessoal? Valeu demais, Derek. Bom, e para ilustrar mais ainda esse jogo, eu consegui um depoimento exclusivo do capitão do União Rondonópolis, o experiente volante Geandro. O Geandro aceitou gentilmente participar aqui do canal Detetive Ascaeiros e nos fala agora de como o grupo está preparado para encarar esse desafio. Ouça aí. Boa noite, Marcos, tudo bem? Mas tratando do jogo contra o Vasco, Marcos, às vezes é uma oportunidade única, né, cara? Jogar contra time grande, numa competição como a Copa do Brasil, né? É tão vista, né? Eu já disputei essa competição, cheguei nas oitavas de final como o Bragantino, né? Eliminando o São Paulo, depois a gente caiu pro Corinthians nas oitavas. Mas a nossa intenção aqui é de tentar fazer um grande jogo, dificultar ao máximo pro Vasco, né? Quem sabe a gente beliscar essa classificação aí. Sabemos que a dificuldade é grande, né? Jogar contra um time grande não é fácil, mas futebol dentro das 4 linhas acontece tudo, né? A equipe vem de uma sequência grande de jogos, né? Conseguimos hoje garantir a classificação já antecipada para os mata-mata aqui do estadual, né? Com uma rodada de antecipação. E a gente está viajando já para Cariacica, né? Para se concentrar e pretender fazer um grande jogo contra o Vasco. E quem sabe não beliscar uma classificação, né? Mas sabemos que não é tão simples assim. Agradecer ao Geandro também pela participação. Bom, vamos mudar um pouquinho sobre o roteiro e agora falar das negociações. Do Vasco aí por reforços. O Marcelo Santana segue no exterior, tentando ainda alinhar as arestas finais dos jogadores que enviou propósito, como o Lloyd Augusto, o Benjamin Garré e o mais recente, o português Nuno Moreira. Com o Lloyd ainda não temos uma definição concreta sobre o assunto, as conversas persistem entre clubes. Já com o Garré, o Vasco já fechou tudo, com o time russo, com o seu empresário, e aguarda aí o desembarque do jogador no Brasil, no Rio, né, ainda esta semana, para fazer os exames médicos e assinar o contrato. E agora as expectativas seguem em cima do Nuno Moreira do Casa Pia, né? Como eu já trouxe aqui ontem, o Casa Pia só admite negociar o atleta caso o clube interessado pague o valor de sua rescisão, que hoje está por volta de 3,5 milhões de euros, segundo cláusula contratual. O Vasco está ciente disso e vem tentando avançar nessa questão. O único empecilho, talvez, é essa questão de parcelar valores. Em todas as negociações, o Vasco vem colocando o parcelamento como base maior para prosseguir com as tratativas. Não se sabe se o Casa Pia, no caso, aceitaria aí essa forma de pagamento, já que o Marcelo Santana quer também muito o jogador. Para situar, né, como está tudo aí, seu empresário, Bruno Carvalho, segue em absoluto silêncio. Quando está assim, é que as tratativas estão sim em andamento. Já o Casa Pia desconversa. Hoje busquei novamente ali uma pessoa ligada ao departamento de futebol do clube português e o discurso por lá é que eles contam com o jogador. Não se sabe se é uma estratégia ou realmente a coisa não andou mesmo. O que eu posso dizer é que com o jogador, a princípio, não seria muito problema assim esse acerto com o Vasco. Até porque o seu representante vê com bons olhos, né, uma transferência para o futebol brasileiro e vem tentando aí intervir nesta negociação junto aos portugueses. A questão é o Casa Pia aceitar aí o que o Vasco vai oferecer. Tomara que não role aí uma novela, porque o Vasco, eles estão um pouco queimados, porque o Vasco ainda devia aí umas parcelas na ocasião do ex-atacante Cleiton, né, aquele grandalhão, quando o Vasco adquiriu na época da 777 junto ao Casa Pia, e ficou essa desconfiança. Então, tá aí essas conversas aí, por hora nada definido, mas certamente aí essa semana a gente já vai ter novidades em relação a esse assunto. Vem ou não vem? Bom, amigos, estou indo, espero que tenham gostado, muita informação e amanhã a gente está de volta com muito mais. Comente, participe, fale aí, dê a sua opinião sobre esse momento do Vasco, de negociações e sobre esse jogo de amanhã. Um grande abraço.